Olá pessoal, tudo bom? Essa semana, em um dos cursos que eu faço, houve uma indagação sobre o termo típico e atípico. E a pessoa reprovava o termo, né? A pessoa dizia que não era adequado e tal. Tem uma explicação até plausível. Mas, gente, olha só. De termos piores, vamos dizer assim, nós já viemos, né? Doente mental, louco, mongoloide e por aí vai, tá certo? Então, assim, nós já vivemos época em que os termos eram bem mais agressivos, tá certo? Então, hoje a gente acaba utilizando atípico, típico, neuroatípico e neurotípico, tá certo? É o termo adequado? Na minha opinião, ainda não, tá? Ainda não. Mas há tantos estudos que eu creio que logo, logo a gente vai conseguir um termo que consiga abraçar, de fato, todas as deficiências, que consiga chegar pertinho do que realmente é a deficiência, tá certo? A gente ainda não encontrou um termo exatamente adequado, tá? Olha só, a gente ainda vê muito em hospitais, em clínicas, tá? Você vai tirar uma ficha normal, ficha prioritária. Aí lá e vai a Samira pedir para falar, né, com o responsável e explicar que não é prioritário e normal, porque uma pessoa prioritária não é anormal, certo? Vou explicar que o termo é prioritário, não prioritário e por aí vai. Então, para você ver como a sociedade é desinformada, tá? Clínicas, certo? Pessoas que cuidam de saúde, que deveriam estar bem informadas, igual as pessoas da área de educação, tá? Quem é para se informar sobre deficiência não é só quem trabalha com educação, tá? E daí é o primeiro erro, tá bom? Então, ainda não existe um termo totalmente adequado, sabe? Um termo que a gente possa utilizar realmente para pessoas com deficiência. E eu já disse em vários vídeos, eu sempre englobo, né? Transtorno, síndrome, o que for, eu sempre chamo de deficiência, para não ficar o tempo todo repetindo. Síndrome, transtorno, né? Deficiência e tal. Então eu acabo chamando tudo de deficiência, mesmo sabendo que existem transtornos que não são exatamente considerados deficiência, tá certo? Mas que eu acho que deveria se considerar assim. Por quê? Porque existe uma lei para deficientes e pessoas com transtornos poderiam se beneficiar dessa lei. E quando eu falo se beneficiar, não é no sentido de tirar proveito, tá? Não é no sentido de privilégio, é no sentido de necessidade, tá? Então, as leis que protegem, tá? Pessoas com deficiências não estão dando privilégio a ninguém não, tá? Estão simplesmente dando a eles o que lhes é de direito, tá certo? Estão apenas facilitando um pouco a vida dessas pessoas, tá? Então, assim, não existe esse negócio de privilégio não, tá bom? Então, quando você ouvir pessoas falando, fulano tem um filho típico, fulano tem um filho atípico, certo? Entenda dessa forma, entenda que hoje é o termo mais adequado a ser usado, mas, quem sabe, amanhã mesmo seja descoberto um termo muito melhor, né? E quem sabe não é você quem vai descobrir? Quem sabe não é você quem vai dar um novo nome, né? Uma nova nomenclatura para a gente poder fazer essa relação, fazer essa diferença, certo? Então, ao invés da gente julgar os termos, que tal a gente analisar os termos e buscar um bacana, né? Um que englobe, assim, todos os transtornos, todas as deficiências. Seria maravilhoso, tá? Não deixe só para os cientistas, para os estudiosos, essa parte não. Você faz parte da nossa história, tá certo? Você faz parte da sociedade,
tá? Os seus estudos contribuem para o nosso aprendizado, tá? É uma troca. O que acontece entre nós é uma troca. Então, não espere de pessoas famosas que falam sobre autismo, pessoas famosas que falam sobre TDAH, síndrome de Down ou algo desse tipo, determinados termos. Descubra você porque você é capaz, tá certo? Então, até a próxima. Um grande abraço.